A paz do Senhor para os irmãos, estamos aqui mais uma vez para trazer o resumo da Escola Dominical, desta feita, a lição 4, 26 de julho de 2020, cujo título é Crise também uma oportunidade de recomeço. Começar, vamos orar em nome de Jesus, para que possamos começar esse trabalho de resumo da EBD. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos chegar à Tua presença, Senhor meu Deus, para Te pedir graça nessa manhã, deste dia, pedir que o Senhor venha nos conduzir, Senhor meu Deus, através do Espírito Santo, no ensino desta lição, da Tua Palavra, e que tudo quanto aqui for feito, seja feito para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É o que Te pedimos e Te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Caríssimos irmãos, essa lição ela vem falar novamente de crise e de recomeço. Interessante que esse trimestre, ele começou falando daquela lição falando sobre Isaac, lá em Gênesis 26. Ali interessante que Deus deu uma ordem a Isaac para que ele não descesse ao Egito. Na segunda lição, nós temos o José como personagem central, né? E nessa, apesar de haver uma ordem para Isaac não ir para o Egito, nesse caso, no caso de José, José foi ao Egito não porque tinha vontade, mas que ele foi vendido para lá. Interessante que numa Deus direciona para que não vá. Na outra, não tinha jeito, ele já tinha sido vendido. E na terceira, Deus ele opera com o pessoal saindo do Egito. E nessa lição de hoje, não existe nenhuma orientação no sentido de não sair de Belém. Tanto é que o Elimeleque, ele sai de Belém e vai para Moabe. Então, nessa lição de hoje, nós vamos ver que, na verdade, o que faltou a Elimeleque era uma direção. Aliás, o texto bíblico que narra essa história interessante de Ruth, ele começa dizendo o seguinte, lá no capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. O nome deste homem era Elimeleque e o de sua mulher, Noemi. E os seus filhos chamavam-se Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, foram para os campos de Moabe e permaneceram ali. O livro de Ruth começa com esses 2 versículos, né? Esse capítulo 1, versículo 1 e 2. E esse episódio ele se dá em meio, quase ao final do período dos juízes. O período de juízes, ele se deu ali por volta de 1350 e 1330 a.C. E é interessante que, em meio a tantos relatos sobre nações, abre-se um espaço dentro da Bíblia, usado por Deus para falar de uma família. Isso nos serve de consolo e até de orientação para saber que Deus, Ele tem cuidado de nossas famílias. Deus ele tem um cuidado especial com cada um de nós. Ele não se envolve só em ajudar nações, em trabalhar com nações, coletivamente, digamos assim. Ele também está preocupado com famílias, está preocupado com individualidades. Então, esse Deus, ele coloca aqui esse livro de Ruth, terminando os juízes, antes de começar Samuel, ele coloca esse livro de Ruth para nos mostrar alguma coisa, que uma família destroçada por uma tragédia, ela tem com a mão de Deus a chance de recomeçar. E
na verdade, o que aconteceu aqui? Eles saíram, quando fala em Efrata, é Belém, saíram de Belém. Belém era chamada de a casa do pão. Note bem que eles saíram da casa do pão, porque não tinha pão na casa, por causa da fome. A fome é uma coisa que assusta. Há estudiosos, tem um estudioso aí, um judeu, que ele diz que nos campos de concentração de refugiados, o assunto não é tanto o sofrimento os ataques ao físico, às pessoas, ao corpo das pessoas, mas muito se fala na fome. Então, quando há fome, a escassez, existe toda uma preocupação de sair e buscar refúgio, buscar alimentos em outro lugar. Interessante também aqui que esse momento se dá quando está havendo uma falta de liderança. O período dos juízes, é um período de instabilidade política, não tinha nada estável. É um período de fragilidade econômica. É um período que a corrupção moral estava em êxtase, vamos dizer assim. A apostasia espiritual era a coisa que mais se dava nesse período dos juízes. Era crise em cima de crise. Mas tudo isso se dava por quê? Porque faltava uma liderança. Quando falta uma liderança, todas essas coisas acontecem. Instabilidade política, fragilidade econômica, corrupção moral, apostasia espiritual e todos os outros tipos de crise que podemos imaginar por uma falta de liderança espiritual. Ou uma liderança mesmo governamental de peso. Mas uma segunda coisa me chama a atenção nessa jornada aqui são os nomes. Os nomes são interessantes, parece que eles foram colocados de maneira bem perspicaz nessa lição, né, vamos dizer assim, nesse capítulo, nesse livro da Bíblia. O personagem principal que sai de Belém para Moabe, o nome dele é Elimeleque. Se nós buscarmos o significado desse nome, Elimeleque, ele significa o seguinte: meu Deus é rei. Seria contraditório, né? Um homem cujo nome significa meu Deus é rei, ele abandona a pátria dele, por até não confiar em Deus, para ir para uma outra terra, né? A terra dos Moabitas, né? Que a gente vai falar aqui sobre esses Moabitas daqui a pouco. Então, esse nome é interessante porque Elimeleque significa meu Deus é paz. O nome Noemi significa deleite, suavidade, agradabilidade. E um dos filhos dela, o Malom, significa doentio, fraco. Quilion, definhado, aniquilado. Pessoas com tuberculose também são chamadas de Quilion. Orfa é gazela, firmeza, pescoço. Vocês veem que os nomes estão todos compatíveis com o episódio. Ruth, companheira, amiga. E interessante que o resgatador disso tudo, o nome dele é Boaz, cujo significado é a força está com ele. Então, é uma conjuntura, um conjunto de significados que tem tudo a ver. A Bíblia não é um livro de palavras, nem de frases, nem de textos aleatórios. Tudo que está escrito na Bíblia tem uma lógica. Aliás, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E tudo que está aqui tem um significado, tem um propósito. Interessante que nessa história de nomes, nos faz lembrar o nome de Abraão. Abraão, antes de ter o nome dele mudado para Abraão, o nome dele era Abrão. E Abrão significava pai grande. Quando Deus muda o nome dele para Abraão, sai de pai grande para pai de muitas nações. Vocês imaginem Abraão numa roda de amigos, um homem com 100 anos, quase 100 anos, cujo significado do nome é pai grande. Aí o cara fala: Abraão, você é o pai grande? Ele fala assim: não sou pai grande ainda,
mas Deus está me mudando o meu nome hoje para pai de muitas nações. E o cara com quase 100 anos não tinha filho. Interessante essas coisas, essas mudanças de nome. Jacó, por exemplo, era Jacó, embustidor, enganador. Ele depois é mudado para Israel, ou seja, príncipe com Deus. E assim vai. Então, nessa confusão de nome, a própria Noemi, que tinha o nome de deleitosa, suave e agradável, quando ela retorna para Belém, que as pessoas chegam para ela e falam assim, olha aí, não é a Noemi que está chegando aqui? Ela fala, não, me chama mais de Noemi não, porque Deus pesou a mão sobre mim, e agora eu quero me chamar Mara, que significa amarga, ou seja, eu não sou mais aquela pessoa agradável. Segundo as circunstâncias que aconteceram em minha vida, vocês podem até me chamar de Mara, porque eu virei uma pessoa amarga. Então, esses nomes todos, eles trazem para a gente algumas lições, né? Então, é que nessa manhã nós podemos ver, né? Mas tudo que aconteceu aqui tem um fundamento, né? Esse fundamento a gente vai pegar aqui nesse ponto de partida, né? Esse ponto de partida diz o seguinte: devemos fazer boas escolhas sempre. E quando se fala em escolhas, que se tem na ponta dessa escolha um povo chamado Moabita, descendente de Moabe, a gente tem que ficar muito atento, né? Porque, na verdade, tudo começou por uma escolha. Quando Abraão, os pastores de Abraão, se desentendiam com os pastores de Ló, Abraão chama Ló e fala assim, ô Ló, é o seguinte, meus pastores estão se desentendendo contigo, vamos fazer o seguinte, escolhe aqui. Se você escolher a direita, vai cada um para o seu lado agora. Se você escolher a direita, eu escolho a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu escolho a direita. E Ló vislumbra aquelas campinas de Sodoma e Gomorra, ele vislumbra aquela campina, aquele verde, e fala assim, opa, eu quero esse lado aqui. E interessante que Ló vai acabar lá em Sodoma e Gomorra por uma escolha dele. E mais interessante que essa escolha de Belém, de saída de Belém, de Elimeleque, ela vai para Moabe. E se nós observarmos, o nome Moabe, ele era o filho de Ló, aquele que escolheu ir para Sodoma e Gomorra. Moabe era filho de Ló, com a filha mais velha. A Bíblia diz que quando eles saíram de Sodoma e Gomorra, saíram os três, né, porque a mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal, saíram Ló, a filha mais velha e a filha mais nova. Aí eles foram para uma aldeia, para um refúgio, e ficaram lá isolados, até que visse a fumaça de enxofre queimando lá em Sodoma e Gomorra, e a filha dele teve aquela ideia de tirar o chapéu. Falou assim, para que perpetue o nome do nosso pai, é necessário que nós tenhamos filho. Mas como não tem homem por aqui, a gente embebeda, vamos dizer assim na linguagem popular, dá um porre no nosso pai, a gente se deita com ele e tem filhos com ele. E dessa ideia sensacional da filha primogênita de Moabe, de Ló, nasce Moabe, que é o chefe dos moabitas. Ela numa noite se embebedou Ló e teve relações com ele, e dessa relação incestuosa nasce Moabe. E da segunda, da filha mais nova, nasce os amonitas, Amon, ou Abimeni, né? Então, interessante que, se você olhar, esse Moabe tem tudo a ver com coisas que não agradam a Deus. Já existia, desde lá da saída do Egito, quando o povo de Israel saía do Egito, a passagem pela terra dos Moabitas era a passagem melhor, mais rápida, que escoava o povo do Egito. Mas interessante que, naquele tempo, os Moabitas não deixaram o povo de Israel passar por lá. Então, já está lá em Números 20, 21, então já tinha um problema desses Moabitas com Deus. Primeiro que Moabe nasceu de uma relação incestuosa, né? E segundo que nasceu de um sobrinho de Abraão que trouxe problema.
E quando chega nesse ponto, o cara sair da terra de Belém, olha, Belém é Belém de Judá. Judá é a tribo da onde viria o Messias, né? A Bíblia chama Jesus de leão da tribo de Judá, né? Judá é a terra de Davi, tanto é que Ruth era bisavó de Davi. Mas os caras saem de lá e para onde que ele vai? Vai para Moabe. Moabe não é só essa historinha que nós vimos aqui do povo saindo do Egito e eles impedindo de passar por eles, não. Moabe tem mais outras coisas. Naquele episódio em que os moabitas se juntam com os amonitas, ou seja, os dois povos dos filhos de Ló se uniram para pagar a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Então esses caras não valiam nada, né? Tanto o moabita como os amonitas. Já tinha um outro problema. E tem mais, no livro de Juízes, está escrito que um certo rei chamado Eglon, ele escravizou, ele perseguiu por 18 anos o povo de Israel. Então essa turma de Moabe não era, esse território de Moabe não era o lugar indicado para se fugir, né? Interessante que é para lá que eles vão, né? E dessa vez não aconteceu como aconteceu com Isaac, que Deus aconselha Isaac a não descer ao Egito. E aí chega a tal da crise, né? E a crise ela tem todo um esqueleto, vamos dizer assim, né? A crise, ela te coloca numa situação difícil, que aparece uma solução que você pensa ser uma solução de Deus, mas nem todas as soluções fáceis que se apresentam para nós são soluções de Deus. Essa solução que Elimeleque arrumou de deixar Belém, a casa do pão, para ir matar a fome nas terras de Moabe, não foi, sinceramente, uma boa solução. A Bíblia diz lá em Provérbios 14, 12 o seguinte: há caminhos que para o homem parecem ser caminhos perfeitos, mas o fim dele é caminho de morte. Então, na verdade, quando se instala uma crise, você tem três alternativas quando se instala uma crise. A primeira alternativa dela é você fugir da crise, né? É uma das alternativas. Mas a outra seria suportar a crise. E a outra é tu usar o problema, a crise, para aprender. Usar uma crise como uma pedagoga, como uma ensinadora para você. E o que esse sujeito chamado Elimeleque optou? Ele optou por fugir na hora da crise. Ele poderia confiar em Deus na hora da crise, porque apesar de estar faltando pão na casa do pão, aquele que manda o pão poderia mandar o pão, porque na verdade não foi só em cima dele que veio a crise. E os outros moradores de Belém? Eles também não passaram pela crise? Então, se ele confiasse um pouquinho, se ele fizesse jus ao significado do nome dele, talvez não fizesse essa opção. Vamos lembrar que o significado do nome dele é: Deus é o meu rei. Então, quem tem Deus como rei, vai se submeter a este Deus. Como nós nos submetemos aos governantes, ao rei, muito mais devemos nos submeter a Deus. Então, esse moço chamado Elimeleque, ele escolheu a pior das opções. Ele não encarou a crise e nem preferiu passar pela crise para aprender com ela. Ele optou por fugir. Existe um outro personagem bíblico que também fez essa opção durante muito tempo, apesar de ter uma promessa. O nome dele era Jacó. Ele fugiu 20 anos de Esaú. E quando ele resolveu enfrentar o problema, reencontrar com seu irmão, é que Deus transformou todo o quadro da vida de Jacó. Então, meus irmãos,
essa realmente foi uma escolha muito ruim, feita por Elimeleque. E o mais interessante é que, no plano espiritual, o Deus que estava sobre Belém é o Deus Todo-Poderoso, Jeová. E o Deus que predominava nas terras lá de Moabe era um Deus, uma divindade chamada Camus. Essa divindade tinha vamos dizer assim, a principal marca dessa divindade era sacrifício de crianças. Não que tivesse só ela, mas tinham mais. Mas a principal era o deus Camus, né? Que era um deus, uma divindade pagã que utilizava-se da prática de sacrifício de crianças, né? E também nessa terra aí reinou Eglon, esse que perseguiu Israel durante 18 anos, né? Mas aí, saindo dessa falha que cometeu Elimeleque, para entrarmos na parte em que toca a tragédia acontecida com Noemi, interessante que ela perde o marido, Elimeleque, ela perde os 2 filhos, Malom e Quilion. Malom e Quilion, segundo o significado dos nomes deles, um era doente, outro era fraco, então, talvez até por isso, né, eles tivessem a vida deles abreviada, eles tivessem aquela morte precoce. Mas o fato é que Noemi perdeu toda aquela força, toda aquela estabilidade de uma família que era segurada pelas colunas, que eram os homens. Ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. Mas nessa tragédia que envolveu Noemi, nessa crise, existem pontos que nós temos que nós podemos detectar, por exemplo. Na área psicológica, como é que ficaria o psicológico de uma mulher que estava numa terra estranha, vamos dizer assim, e nessa terra estranha, ela perde o marido, e ela perde os 2 filhos. Os 3 homens que tinha na família dela. Então essa foi uma tragédia que mexeu com o psicológico de Noemi. Uma outra coisa foi a área familiar. Destroçou a família. Ela virou viúva e as noras também viraram viúvas. Quer dizer, vai vendo só. Um drama psicológico, um drama familiar, um drama financeiro, porque ela não tinha o levir, né, da lei do livre-trato, ela não tinha um cunhado, porque tinha uma lei que é o seguinte: quando morresse, que a mulher ficasse viúva, ela poderia se casar com o irmão do morto, e aquele irmão do morto ter filhos com elas e dar sequência à família, né? Mas ela não tinha cunhado, ela não tinha um parente para resgatar, um resgatador, um protetor, um remidor. Quando a gente fala na palavra remidor, né, a gente logo entende que esse caso de Ruth com Boaz, né, foi um caso de uma redenção. Boaz, ele foi o remidor, o resgatador de Ruth. É o mesmo caso de Jesus conosco. Ele nos resgatou, né? Assim como Boaz resgatou, ele comprou. Fizeram uma estratégia que ele era parente do Elimeleque e colocaram ele como resgatador. Ele resgatou e foi aí a salvação lá para eles, né? Mas o interessante é que tudo acontece nesse texto aí, né? Tudo acontece quando
quando ela perde todas essas coisas, tem essas perdas, né? Não só a perda psicológica, a perda na área familiar, na área financeira, e ela também não tinha mais quem protegesse, e ela teve uma outra perda, que também pesa muito nesse tempo, é a perda espiritual. Ela teve a tragédia, além de ser uma tragédia familiar, foi uma tragédia espiritual. Por quê? Ela saiu de um centro de adoração para um lugar pagão. Então, o que isso nos traz? Às vezes, quando nós perdemos nossa referência espiritual, as coisas começam a desandar. Tem pessoas que começam, em meio à crise, eles não querem ir trabalhar. Tem pessoas que, em meio à crise, eles não querem mais, querem acabar com o casamento. Tem pessoas que, em meio à crise, eles não querem nem chegar em determinados locais da sociedade que se encontrava com os amigos, né, num ambiente social. Tem pessoas que, em meio à crise, não querem ir para a igreja. Então, quando você entra nessa dimensão de, por causa de uma crise, você deixar de ir à casa de Deus, você está fadado, está condenado a enveredar por um fracasso espiritual. Hoje nós vemos que qualquer coisa é motivo para você não ir à casa de Deus. Aliás, a geração nossa, a geração atual, é uma geração que ela desaprendeu ou não conseguiu aprender a lidar com as crises. Você tem que saber lidar com as crises. As crises são passageiras. E as crises podem ser um excelente professora para nós. Então, mas nós estamos vivendo e convivendo com pessoas de uma geração que se abstém de encarar a crise, se abstém de enfrentar, e acabam sendo pessoas fracas, sendo pessoas sem nenhum horizonte, sem nenhuma perspectiva, e pessoas muito fadados ao fracasso. O que mais você vê aí são pessoas que não existe nenhuma nem expectativa e nem perspectiva em sua vida. Por quê? São pessoas que não foram treinadas, não estão habilitadas para lidar com a crise. A crise nós temos que encarar de frente, porque o escape vai vir. Deus dá o escape na crise, como deu aqui para essa família. Na verdade, ele deu o escape para Noemi e para Ruth, porque órfã preferiu. A Noemi falou para as duas noras, para Orfa e para Ruth: olha só, segue o seu caminho, porque eu não tenho condições, eu já estou velha, eu não tenho condições de gerar um outro filho para que vocês casem, porque quando eu gerar esse filho, eles tiverem idade de casar, vocês também já estarão velhas e não poderão reproduzir para dar sequência nesse lastro familiar. Então segue o caminho de vocês, que eu vou seguir o meu. Eu soube que lá em Belém, a fome Deus trabalhou lá, eu vou voltar para lá. E aí nessa ideia que ela teve, né, de voltar para lá, esse texto ele apresenta três palavras, né, que bem retratam a ideia de que é você, de como você entra e como você sai de uma crise. A palavra inicial é saiu, é o verbo sair. Ele sai de Belém para ir para as terras de Moabe. A palavra inicial é essa. É a palavra que retrata a fuga deles. A segunda palavra que vai fazer parte desse histórico de vencendo a adversidade, vencendo a crise no recomeço, é a palavra voltar. Quando eles voltam, ela volta só com Ruth, porque Ruth fala para ela, faz declarações para ela: olha só, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, onde você estiver eu estarei junto contigo. Ruth faz declarações de amizade mesmo, conforme o nome dela significava. E eles voltam, aí entra outro verbo, o verbo voltar, o que significa dizer que o fato de você ter saído do foco
de onde você deveria enfrentar a crise para uma área de refúgio, não significa dizer que você não pode voltar. E eles voltaram. E o segundo verbo que entra é o verbo voltar. Ele prevalece nessa volta de Ruth e Noemi para Belém. O outro verbo é o verbo chegar. Eles saem, voltam e chegam. Quando eles chegam, eles começam a trabalhar. E quando começam a trabalhar, que eles foram trabalhar na colheita, né? As chamadas respigas, né? Eram respigadeiras. Respigadeiras eram aquelas pessoas que, geralmente as viúvas, eram separadas, os restos da colheita, eles vinham atrás das pessoas que faziam a colheita, pegando as respigas, né? Aquele restante que eram destinados às viúvas. E elas, quando elas chegaram, elas foram saudadas pelas pessoas antigas, eram pessoas queridas ali, né? Elas chegaram e começaram a trabalhar. Aí veio Boaz, foi parar próximo de Boaz, que resgatou. Mas é interessante que quando Noemi chega até as terras de Belém novamente, ela diz que Deus afligiu a ela. E tem uma coisa que a gente não vai concordar, é óbvio que não vai concordar. Nas nossas escolhas, melhor dizendo, nós não podemos culpar a Deus pelas consequências delas, porque nós somos livres para fazermos as nossas escolhas. Entretanto, somos escravos das consequências dessa escolha. Você pode fazer o que tu bem entender, você pode escolher ir para onde você quiser, você pode escolher fazer o que você quiser fazer, falar o que você quiser falar, ter o que você quiser ter. Agora, a consequência de todos esses atos vai depender da sua escolha. Volto a dizer, somos livres para escolher, mas somos escravos das consequências de nossas escolhas. Não devemos culpar a Deus pelas escolhas mal feitas que fazemos. Nós, sempre que temos a opção de fazer uma escolha, devemos optar por fazer a escolha segundo a direção de Deus. Ah, mas Deus não é com todo mundo que Deus fala assim. De uma forma ou de outra, Deus fala. Em Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Deus fala com a gente na crise. Deus fala com a gente num culto. Deus fala com a gente pela sua palavra. Mas Ele sempre está falando com a gente. Deus fala com a gente com uma pessoa que chega até nós necessitada. Mas Deus está sempre falando. Interessante é você saber fazer a sua escolha certa, no momento certo, dirigido por aquele que faz tudo certo, que é o nosso Senhor. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, meu tempo está esgotado, em nome de Jesus.